Isso, Moisés, você sobe, mas o povo marca um limite ao pé do monte. O que tocar passar disso será apedrejado, será morto. Nós devemos, nos dias em que nós estamos vivendo, irmãos, nós podemos assistir na televisão, nós podemos ver nos jornais, nós podemos ver na internet como se aproxima o grande dia do Senhor, como se aproxima a volta de Cristo, como que tudo está nos levando, até mesmo isso que nós temos visto do governo, tudo que a ONU tem se unido é falar de um só governo, uma só moeda, para levantar de volta a economia do nosso mundo, para ajudar. O que nós podemos fazer? Quando Obama estava para ganhar a eleição, tudo que o povo dizia é: quem salvará o nosso mundo? Obama. Quem trará de volta a esperança para o nosso país? Obama. E aí dizia assim ainda: esperança messiânica, Obama. Que Obama seria o Messias que o mundo estava esperando. E nós, como igreja, como cristão, temos que tomar cuidado, muito cuidado com isso. Porque o povo de Israel crucificou a Cristo por não reconhecer que ele era o Messias. Por quê? Porque ele não veio oferecer a eles esperança política, nem esperança financeira, nem nenhuma outra área, a não ser esperança para o pecado da qual eles viviam. Esperança na alma de salvação. E depois ele voltaria na sua glória para buscar um povo que estava salvo na alma. Então nós devemos entender que os dias em que nós estamos vivendo, nós temos que lutar somente por uma coisa: para entrarmos no descanso eterno que Deus tem preparado para nós na eternidade. Este é o nosso objetivo. Esta deve ser a nossa luta nos dias em que estamos vivendo. Porque tudo que o diabo tem feito é parado no meio do caminho e dizer: você não vai alcançar o descanso eterno, você não vai alcançar o lugar que Deus tem para você. Mas a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. A ponte para o lugar eterno e o descanso eterno de Deus é a cruz de Cristo. E infelizmente, por onde nós temos viajado, nós temos visto que a cruz, a mensagem do Evangelho, tem se tornado loucura, não só para o homem natural, mas para algumas igrejas, ministérios, que quando chamam nós para pregar, a primeira coisa que perguntam é: qual é a tua mensagem? E aí quando dissemos salvação, eles dizem para nós o seguinte: como que você consegue popularidade com isso? E um dia eu disse para o pastor: pastor, não estou procurando popularidade, eu quero almas. Aleluia. Almas para o reino de Deus. Nosso objetivo deve ser esse. E o escritor aos Hebreus disse: tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. E que em nosso coração nada venha nos impedir a alcançar o descanso eterno em Deus. Muitas pessoas querem o Evangelho, mas não querem o Evangelho que a Bíblia oferece, o Evangelho de cruz. Aquele a qual Jesus Cristo disse: olha, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pega a tua cruz e segue-me. Queremos um Evangelho que vai nos oferecer todos os tipos de prazeres e nos levar a uma mente mundana da qual Deus quer nos livrar dela. Paulo falou que renovai na vossa mente com a palavra de Deus. Nós devemos ter um renovo. E a Bíblia diz o quê? E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz a cada dia e siga-me. O Evangelho é um Evangelho de cruz, irmãos. O Evangelho que tem sido oferecido hoje é um Evangelho muito barato. É um Evangelho muito fácil de se viver. Não tem que se sacrificar, não tem que lutar, não tem que haver renúncia. Mas não, Deus vai vir buscar um povo zeloso e de boas obras. E naquele dia Ele não vai cobrar os dons. Ele não vai cobrar o quanto pulamos dentro da igreja, o quanto falamos em línguas estranhas, o quantos aviãozinhos fizemos dentro da igreja. Ele vai cobrar as almas, o que nós temos feito com aquilo que Ele tem posto em nossas mãos. Quantas almas nós salvamos para o Senhor. É isso que Deus está preocupado. Um dia um pastor disse para mim: pastor Jacques, continue pregando a verdade. Porque no grande dia o Senhor vai fazer o seguinte: no portão do céu, Ele fez uma alegoria. Ele disse: Deus vai pagar nós, que somos ministros. E vai dizer: deixa que passe as obras. Deixa eu ver. Deixa eu observar as obras. Para que depois Ele decida se deixará com que nós, pastor Toninho, entramos pelos portões do céu. Nós como cristãos, não só como ministros,
Somos responsáveis de olhar o mundo lá fora e saber que aqueles que estão sorrindo para nós estão nas margens do abismo eterno para cair no inferno a qualquer momento. E que isso cabe a nós dizer a eles que há esperança em uma só pessoa, em Cristo Jesus. Que há um lugar de descanso que o ser humano hoje está procurando e não encontra neste mundo, numa glória eterna em que Deus tem preparado. E a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, eu lhe darei a coroa da vida. É nesse evangelho que nós temos que estar firmes. Paulo falou que se um homem vier e fundar outro fundamento, a qual é Cristo, que não seja Cristo, que esse fundamento não seja válido. O nosso fundamento de nossas vidas, de ministérios, de obra, de vida de cristão, tem que ser fundadas em Cristo. Aleluia, sempre. Tem que ser fundado sobre a rocha de esquina que os loucos rejeitaram. Nós jamais devemos tirar nossas casas, os nossos lares, a nossa vida espiritual da rocha central que é Cristo. Por que muitos hoje têm se apostatado da fé? Têm abandonado, e nós viemos aqui convidando um rapaz, que foi um presbítero da nossa igreja, e está desviado por aí. Então nós devemos reconhecer o valor que há numa alma, e que o céu não é só para nós, irmãos. Nós recebemos esta salvação. É como se fosse um mendigo pedindo por pão na rua. O dia que alguém lhe desse um pão, ele queria anunciar para todo mundo: eu enchi minha barriga, eu comi este pão. Você também tem que provar deste pão. Começa a pedir por este pão. É isso que nós devemos viver. É pregar o grande descanso. O descanso nosso não é nessa terra. Por melhor que o mundo nos ofereça de conforto, de coisas que esse mundo possa oferecer, não se compara ao descanso eterno que Deus tem preparado para nós. Este tem que ser o nosso anseio, é pelo céu, pelas coisas lá de cima. O que Jesus Cristo disse? Olha, os dias dos filhos do homem serão como os dias de Sodoma e Gomorra. Se compram, se vendem, se casam, se dão em casamento. Até que um dia veio a destruição do alto sobre Sodoma e Gomorra. Hoje tudo que o povo está preocupado é comprar, vender, casar. É a vida secular, a vida material e a vida espiritual se indo. Devagar se indo. Eu sempre digo que o Satanás é igual a sucuri. Ele vai enrolando devagarinho, 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 sem você sentir. De uma vez ele dá aquele apertão, tirando o último fôlego espiritual de uma vida sem ele mesmo sentir. E aí já é tarde demais para nós queremos alcançar por ajuda. A Bíblia diz assim: não seja como Esaú, que não encontrou lugar de arrependimento. Que nós sejamos não como Esaú, mas venhamos, por quê? Porque Esaú preocupou mais em encher a tua barriga, aquilo que era material, aquilo que podia preencher, aquilo que ele estava sentindo naquela hora, um desejo carnal. Mas a Bíblia diz que ele não, em Hebreus, não encontrou lugar de arrependimento. Porque ele vendeu o direito daquilo que era Deus lhe tinha dado, de sua primogenitura, por um prato de prazer. Que nós venhamos nos assegurar e saber que este dia está chegando, que o escritor aos Hebreus diz, do grande dia do descanso eterno em Deus para nós. Por isso que Deus disse assim para nós, através do profeta Miqueias, no capítulo 2, versículo 10, levantai-vos e ide-vos, porque este não é o lugar de descanso. Irmãos, não é tempo de ficarmos prostrados. Senão, graças a Deus, Deus sempre levanta alguém ou um grupo, que às vezes está revolucionado e deseja mais de Deus. Que se revoluciona e diz: Deus, não está certo o que está acontecendo. Não está certo o que nós temos visto, queremos mais. A alma está vazia. O que tem sido oferecido, irmãos, eu sempre digo, o movimento é bom, mas a alma do ser humano foi criada desde do Éden. Foi criada com anseio pela palavra, de ouvir a voz de Deus. Por mais movimento que esteja, a palavra tem sede, a alma tem sede da palavra de Deus. Por que Adão amava quando Deus vinha falar com ele? Ele não gostava de ouvir a voz do teu Criador no jardim. Esse era o prazer, o preenchimento de Adão. É quando Deus vinha visitá-lo. Ele ouvia Adão. Vinha aqui ter comunhão com você, vinha ter um diálogo. A nossa alma foi criada para ter ansiedade e desejar. Enquanto a nossa vida não for preenchida pela palavra de Deus, a sede permanece, o vazio permanece. Pode ter qualquer tipo de coisa dentro de uma igreja ou dentro de um local, mas sem ela, de nada vale.
sempre digo que a bússola, o GPS para a nossa eternidade é a palavra de Deus, que vai nos indicar o caminho. E pelo amor de Deus, nós que somos cristãos, eu sempre digo isso em igreja que passamos, não, eu sou um líder, eu sou um pastor, o pastor Toninho é um pastor, mas nós, todos como cristãos, eu sempre digo, nem todos foram chamados para ser ministros e pregadores, mas todos foram chamados para ter uma intimidade, relacionamento para com Deus. Não só ouça os ministros, mas busque na palavra de Deus o teu próprio crescimento. Porque Paulo diz que muitos têm sido levados por todos os tipos de ventos de doutrina. Mas ele dizia para Timóteo, ficai na sã doutrina. Pregue a sã doutrina, Timóteo. Se alegre com o que tu tens de comer e vestir. E pregue a sã doutrina. A doutrina da Bíblia, que é a cruz de Cristo. Miqueias dizia para nós, levantai-vos e ide-vos, porque ainda este lugar não é lugar de descanso. Mas por quê, pastor? Pelo aquilo que o profeta Isaías disse no capítulo 32, versículo 18. E o meu povo, se este é o lugar de descanso que nós esperamos, irmãos, Paulo disse o quê? O homem que busca em Cristo somente nessa terra é mais miserável dos homens. Isaías disse assim, olha, e o meu povo habitará em morada de paz, em moradas bem seguras e em lugar quietos de descanso. Este é o lugar que Deus tem para a nossa alma. Este é o lugar que Deus tem para o mundo cansado, para a vida frustrada, para a alma frustrada, que deseja mais de Deus. Eu sempre digo que Deus jamais dispensa aqueles que desejam ter um relacionamento com Ele. O que mais Deus deseja em nós é um relacionamento pessoal. Deus é um Deus pessoal, não é um Deus distante. Ele deseja se relacionar conosco. Só nele nós temos a certeza do descanso para as nossas almas. Por isso que Jesus disse o que? Tenho-vos dito isto, para que em mim vós estejais paz. Para que em mim, é nele, né, pastor? É nele é que nós temos paz. E mais nada a não ser em Jesus Cristo. Dentro da igreja hoje nós encontramos muita gente confusa, muita gente em desespero, estando na igreja, mas nem sabe por que está ali. Gostaram da igreja e foram para a igreja. Batizaram porque disseram que deviam se batizar. Conhece a teoria, a filosofia do Evangelho, mas não conhece o Cristo do Evangelho. O maior problema hoje é que estão se inchando. Quando você faz a contagem no final do ano, como teve uma estatística aqui de uma igreja nos Estados Unidos, que em um ano, o Segredo do Inferno, o livro diz, que em um ano esta igreja conseguiu 144 mil pessoas que vinham porque gostavam do louvor, gostavam disso. No outro ano fizeram a retrospectiva, não tinham 12 mil pessoas mais na igreja. Porque, irmãos, hoje eles têm que ouvir que só há esperança em Cristo, que a alma do homem carece de um médico, o homem está enfermo, o homem está doente por causa do pecado. Nós temos que reconhecer o nosso estado pecador, como Paulo diz, homem pecador que sou, quem me livrará deste corpo da morte? Então nós